Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. O meu nome é Telmo, eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério de Marília e congrego na AD Central de Garça. Meu nome é Miralva, eu sou casada com o Telmo e faço parte da mesma igreja. A paz do Senhor para todos. Amém. Hoje vamos estudar a lição de número 2. Despertamento espiritual, um milagre. O texto áureo diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. A nossa verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica está em Esdras, do capítulo 1 até de 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias 1, do 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-lhe: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Amém. Essa é uma lição muito importante. Nós estamos estudando o despertamento que houve lá na Babilônia, quando Ciro tomou o poder e passou a ser o Império Medo-Persa. Temos outros despertamentos ao longo da história, mas vamos estudar esse aqui hoje. A introdução. Nesta lição, vamos estudar sobre a origem do despertamento espiritual. Vamos estudar a finalidade do despertamento espiritual. Estudaremos o despertamento do povo de Judá e Benjamim, o povo de Deus. Eles estavam na Babilônia há 70 anos. Agora Deus mandava um despertamento para preparar a sua volta para Israel. Foi isso que aconteceu lá no Egito, quando Moisés, usado por Deus, vai lá e prega o despertamento e o povo sai do Egito. O ponto central, a submissão à vontade de Deus para o despertamento espiritual. O primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Esdras 1, 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino,
como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Amém. Deus deu início a um despertamento para o retorno de Judá e Benjamim, porque foram as duas tribos que foram para o cativeiro. As tribos do norte já tinham ido para a Síria, né? Eles haviam ficado 70 anos no cativeiro. Agora Deus vai preparar o seu retorno. Eles ficaram 70 anos. Alguns deles, com certeza, morreram no cativeiro. Alguns nasceram no cativeiro, alguns não. A boa parte nasceu no cativeiro e sequer conhecia a terra prometida, né? Podemos olhar para o despertamento do povo de Israel no Egito. Depois de 400 anos, Deus vai buscar seu povo. Foi um despertamento. Deus ouviu o gemido do seu povo no Egito e preparou Moisés para isso. Está em Êxodo 2, 23 ao 25. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Deus ouviu o gemido do seu povo, porque eles estavam suspirando para ter liberdade. E é isso que Deus faz conosco. Nós estamos passando uma pandemia e nós estamos suspirando por Deus. Estamos clamando ao Senhor. Estamos clamando ao Senhor, porque nós precisamos trabalhar na obra e nós estamos em casa há 3 meses, meus irmãos. Não é fácil. Deus também despertou a Daniel para orar pelo futuro do povo que estava na Babilônia. Assim como Neemias orou pela reconstrução dos muros. E a oração é bem parecida. Eu sei que nós pecamos. Foi essa oração que eu fiz, acho que há 1 mês ou 2 atrás, e falei: Senhor, eu sei que nós pecamos, Pai, que essa pandemia seria um justo castigo, Pai. Mas, por favor, Pai, retira de nós. Porém, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada, que produziram o despertamento. Não foi a oração de Daniel. Foi quem? Foi Deus. Foi Deus quem despertou a Ciro para iniciar o processo de volta de Judá e Benjamim. É Deus que desperta. É Deus que desperta. É o Espírito Santo que desperta. Porque ele já havia profetizado através de Isaías. É Deus que opera tudo em nós. Nós achamos que podemos operar, não, mas é Deus que opera tudo em nós. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém. É Ele que opera. Nós somos o canal que Ele usa para fazer. Uns foram para ministrar, outros para louvar, outros para pastorear, outros para pregar o Evangelho. Porém, é Deus que opera em cada um desses. Outros foram feitos para dar cursos. Sim. Assim, o despertamento é um mistério de Deus. Nós podemos prever as coisas humanas. Eu olho a previsão do tempo quase todo dia, e a previsão é para 15 dias. Nós sabemos o que vai acontecer daqui a 15 dias. Podemos analisar e calcular o que vai acontecer com o ser humano. A operação do Espírito Santo não é assim. Não dá para se calcular, não dá para se prever a operação do Espírito Santo. E será assim com a vida de Jesus quando vier nos buscar. Vai ter um grande despertamento, nós vamos estar muito ansiosos. E aí ele vem, mas nós não sabemos o tempo, porque isso é o Espírito Santo que sabe. Só nos resta esperar. Amém. Orar confiar nele. E confiar. O próprio Jesus nos diz que é como o vento que assopra. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Às vezes está uma calmaria, está tudo parado, de repente vem um vento forte, assopra, quase que derruba tudo e vai embora, e você fica pensando: onde que veio esse vento? Para onde foi esse vento? Pois é. 15 anos atrás quase derrubou nossas árvores. E nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. João 3, 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo
aquele que é nascido do Espírito. Porque eu não sei para onde vou, Miralvinha. Nós não sabemos, Thelma. Mas o meu Deus, Mas Jesus, o Espírito Santo, esse Espírito Santo tão bom que tem falado conosco, Miralvinha, ele sabe para onde nós vamos. Com certeza. Meu coração tem ardido e ele sabe por quê. Vamos esperar Em Deus. ansiosamente. Amém. É isso que eu estou fazendo, Miralvinha. Uhum. Nós só podemos ver o resultado do despertamento, só podemos sentir o resultado dele. Podemos até sentir a operação das virtudes do século futuro, mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Eu não entendo, Pai. Às vezes eu fico me perguntando, olhando para que eu gosto muito de física e de química, então eu fico me perguntando, Pai, por que isso? Eu me lembro, as coisas ocultas são para Ele. Hebreus 6:5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Deixa eu mostrar algo para vocês. A boa palavra de Deus está aqui nesse livro. Amém. Ele é o manual para a nossa vida. Basta que a gente queira obedecer o que está escrito aqui. Amém. Nós estamos lendo a Bíblia novamente, já falamos para os irmãos nas lições passadas. Estamos lendo o livro de Salmos, porque acho que até o final do ano nós terminamos de ler a Bíblia. Não queremos ler correndo, né? Nós não entendemos a força de Deus e nem os seus tempos. Não entendo, Pai. Eu tenho uma expressão que eu uso sempre, Pai, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, Pai, mas eu sei que é bom para mim. Ele transforma aquilo que é algo ruim em algo bom para nossas vidas. Amém. Amém? Amém. O tópico 2, as finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel é o primeiro item. Deus, ao realizar seus propósitos, pode usar quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Exato. Onde quer e como Ele quer. Exato. Ele coloca no coração de quem vai ser usado para a obra. Foi assim com Ciro. Basta o quê? A gente se colocar na brecha. Amém. Não é? Exatamente. Colocar à disposição de Deus. Amém. Ciro era o rei de uma nação idólatra e ele mesmo era idólatra. Mas Ciro foi despertado por Deus para fazer a vontade de Deus. Às vezes me perguntam, Deus pode usar um pecador? Claro, ele é Deus. Ele usou Ciro, que era idólatra. Ele usa até um burro. Um burro, exatamente. Usou um jumento para falar com Balaão. Deus colocou esse intento no coração de Ciro, colocou esse desejo no espírito de Ciro. E Ciro era idólatra. Não sabemos se Ciro se converteu ao judaísmo ou não. Creio que não, porque ele era rei de um país muito idólatra. Assim, Deus usou um gentio idólatra para retornar os judeus para a sua terra. Assim, Ciro cumpriu os desígnios de Deus. Nós temos um exemplo muito bom que Deus usou alguém para ajudar uma pessoa. Ele não era nem evangélico, não era nada, ele estava totalmente errado. Mas foi ele que Deus usou. E nós ficamos admirados. Amém, fiquei admirado. Por ver que foi aquela pessoa, né? Que Deus usou. Que Deus usou. Amém. Assim, Ciro cumpriu a profecia de Isaías, que Deus havia feito quase 200 anos antes. Isaías 44:28. E digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Olha o que Deus fala para Ciro. Você é meu pastor. Já pensou? E é tu que vai fazer. Exato. E eu fico abismado com isso, meu amigo. Ele designou, Thelma. Exatamente. Ciro liberou o povo de Judá logo no início do seu reinado. Ele começou a reinar, já liberou o povo. Deus já havia trabalhado no seu espírito, no seu coração. Eu fico imaginando, talvez Daniel tenha falado para ele. Deus trabalha e muda o coração do homem. Amém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Assim, Ciro proclamou o edito que autorizava os judeus a retornarem a Jerusalém para poderem reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Amém. O templo vai ser reconstruído. É assim que Deus faz, usou um gentio idólatra para restaurar o povo de Deus. Lembrando que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E da
forma que ele quer. Porque ele é Deus. Ele não é um Deus, ele é Deus. Exatamente. Todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Amém, meu Deus. O item 2, a restauração espiritual de Israel. Deus usa o homem como instrumento para os seus desígnios. Porém, Deus só usa quem se dispõe a efetuar a obra que Deus lhe atribui. Ele sonda o coração do homem. Exatamente. E sabe quem ele pode usar. Ele capacita. E ele capacita. Porque o ser humano tem um livre-arbítrio para tomar a decisão. Se, porém, um homem não faz, o que acontece, Melovinha? Outra pessoa faz. Deus levanta o outro. O pastor vai ver, eu não vou fazer esse trabalho. Você perdeu a bênção. Deus vai levantar outra Deus vai pessoa levantar para o fazer outro. no teu lugar. Exatamente. Nós temos o direito de obedecer ou não. Nós podemos decidir não obedecer. Deus nos dá esse direito. Por isso, nem todos que experimentam despertamento reagem do mesmo jeito. Às vezes tem um despertamento na igreja e alguém fala, isso é fogo de palha, né? Em vez de se... Pega no arado junto com ele. Os que participam do despertamento precisam abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar. Obedecer à risca o que Deus lhe pede, seguir a orientação divina sem titubear. Tudo que Deus pede de nós, Thelma, é obediência. Obediência. Porque o Espírito Santo, quando ele falar para você, faça, meu irmão, ele está no controle. É dele a sequência. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Basta que a gente dê o coração a Deus. Exatamente. E deixe Ele nos moldar segundo a vontade dEle. E Ele vai nos usar. É fácil isso? Não. Não é fácil. Não é fácil, porque nós sempre temos as reservas, Exatamente. Né? O povo judeu havia assimilado alguns costumes da Babilônia. Afinal, foram 70 anos de cativeiro. É algo normal. Eu estou nesse país há 62 anos. Vai fazer 63 anos daqui a um mês que eu cheguei a esse país aqui. Eu assimilei a cultura do Brasil. Pois é. Não esqueci a minha cultura, porque eu sempre falo algumas palavras de lá. Porém, o povo de Deus aprendeu uma lição muito importante. Não se misturar com os ídolos. Porque esse era o motivo deles estarem lá. A idolatria. Esse era o motivo do cativeiro. A adoração de ídolos e a mistura da adoração a Deus. Esse foi o motivo. Eles aprenderam a lição. Adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo adoravam a ídolos. Exatamente. E a palavra de Deus condena. Exatamente. O povo de Israel, ao longo de sua história, sempre se voltava para os ídolos. Por esse motivo, as tribos do norte foram levadas embora para a Síria. E por lá desapareceram. Eu sei que tem um remanescente. Judá e Benjamim estavam na Babilônia pelos mesmos motivos. Idolatria. Deus condena a idolatria. Amém. Agora com o cativeiro, os descendentes de Israel estavam curados. Sentiram o peso da sua apostasia. É isso que Isaías está profetizando. Isaías fala que até o boi e o jumento conhecem o seu dono. Isaías 1, 2 e 3. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandecei-os, mas eles os rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Viu o que Isaías está falando? O boi conhece o seu dono. Até os animais conhecem o seu dono. Exatamente. E obedecem, não é? Já o povo de Deus, e aqui não vamos falar só sobre Israel, sobre Judá, sobre Benjamim. Vamos falar de mim, eu e você, Mirovinha. É difícil. É difícil obedecer, não é fácil. A obediência não é fácil. O ser humano tem uma índole que só o Espírito Santo de Deus para moldar. Parece que tudo que é proibido é melhor. Pois é. Para Israel, esse cativeiro e sofrimento resultou num despertamento e uma restauração espiritual. O despertamento tem dois objetivos. Primeiro, tem dois polos, a graça e o pecado. E o Espírito Santo está sempre pronto a convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Amém. João
16, 7, 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém. Então, foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, né, para que viesse o Espírito Santo. Amém. Agora nós temos o Espírito Santo bem presente em nossa vida, Thelma. Para tudo, nós precisamos consultar o Espírito Santo. Para tudo mesmo. Então, nós estamos trocando de carro. Já consultou o Espírito Santo? Ainda não. Ainda não. Esse é um defeito nosso, tá vendo? Precisa fazer isso. Precisa fazer. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Ao longo do Novo Testamento, temos vários exemplos que podemos citar. Paulo foi convencido pelo Espírito Santo. Só teve um que convenceu aquele homem. Foi o Espírito Santo de Deus. Porque ele caiu, conheceu Jesus e se levantou e o Espírito Santo era com ele. A mulher samaritana reconheceu o seu pecado, reconheceu Jesus como Messias. Através de quem? O Espírito Santo de Deus. Zaqueu confessou as suas faltas. Através de quem? O Espírito Santo de Deus. Eu sou testemunha de que o Espírito Santo me mostrou, porque eu me converti lendo a Bíblia e o Espírito Santo falou. Está vendo aí, Thelma? Que livro você estava lendo quando o Espírito Santo falou com você, Livro Thelma? de Êxodo. Foi muito bom, realmente. Foi fantástico Deus falar no meu coração. Eu nem era crente. Ele revelou meu destino. Pois é. O Espírito Santo também torna conhecidas as más obras. Efésios 5, 11 a 13. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Nossa, isso é pesado. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nada fica em oculto. Exatamente. Quando você está no escuro, você não enxerga direito. Mas quando você liga a luz, você enxerga tudo. É isso que está falando aqui. E o que o mundo faz, que nós às vezes ficamos comentando, você viu o que ele fez? Até falar é torpe. Pois é. Nós devíamos abster disso. E podemos ver Isaías reconhecendo que era um homem de lábios impuros. Pois é. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios. Deus pegou uma brasa e tocou Isaías. O Espírito Santo nos faz andar na luz. Eu sempre digo assim, Senhor, refreia a minha língua. Amém. Como fala porque Tiago, a murmuração está sempre aqui, ó, presente. Como fala Tiago, a língua é um membro muito perigoso. O Espírito Santo nos faz andar na luz. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos que andar na luz para quê? Para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o erro que nós cometemos. E onde é que está a luz? A luz está aí. Pega lá. Está com você aí. A luz. A luz da palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Amém? Luz para os meus pés é a tua palavra. É verdade. O Espírito Santo aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva o pecador. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Basta que a gente faça o quê? Confesse. Se você pecou contra Deus, confesse a Ele. Se você pecou contra o seu irmão, vá ao seu irmão e diga, pequei contra você. Mas isso é fácil. Isso é fácil. Não é. Isso não é fácil. Isso é o mais difícil. Mas tenha coragem, tenha bom ânimo. Olha para aquele filho pródigo. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Foi difícil. Foi difícil, mas ele conseguiu.
Estou muito emotivo Se hoje. ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Amém. Este era o ensino dos apóstolos, nos dias dos apóstolos. Esse é o ensino em nossos dias, porque a palavra de Deus é o quê? Imutável. Ela é viva e eficaz. E ela não muda. Não muda. E também as nossas necessidades espirituais não mudaram ao longo do tempo. A dos apóstolos é a mesma nossa. No tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Primeiro item, a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. E ele prometeu, ele vai cumprir. E foi isso que Jesus nos disse, que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Muito bem. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Deus usou o rei Ciro para cumprir a sua palavra. O retorno de Judá para Jerusalém seria cumprido. Deus usa quem quer e como quer. Deus vela pela sua palavra. Tudo que está no livro da Bíblia vai se cumprir. Cristo vai voltar. Porque está escrito... Nós não temos o hábito de ler, mas nós precisamos ler. Hoje nós Principalmente o quê? A palavra de Deus. Isso aqui não é um simples livro, Thelma. Não é um livro de história. Não. Não é um livro de profecias. Contém algumas histórias aqui. Sim. Mas é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Tenha confiança, meu irmão. Deus sempre está no controle. Deus preparou um lugar de cativeiro na Babilônia. Mudou os reis, mudou os povos para cumprir a profecia em Ciro. Ele muda. Porque Ciro não era babilônico. Ele muda as coisas para cumprir a palavra dele. Amém. Porque Ciro não era babilônico, Ciro era medo-persa. Então, meus irmãos, Deus tirou os reis, trocou os reis, fez tudo para cumprir a sua palavra. Fez tudo por amor de seus servos, os filhos de Israel. Isaías 45, 3 e 4. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Amém. Sem a gente conhecer ele já cuidava da gente, Thelma. Nós somos testemunhas Eu me disso. lembro de muitas vezes eu me colocar em perigo. Eu também. E Deus ir lá Na e me última cuidar. hora que eu ia fazer a besteira, Deus tirava fora. É como Jó diz no capítulo 45, 42, verso 5, né? Uhum. Ele fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Amém. Isso é muito importante, meus irmãos, porque você vai na igreja, conhece Deus e ouve falar. Entra na casa de Deus, cruza o umbral da porta de Deus e você vai ver. Na casa de Deus você vai ver. É diferente você conhecer Deus de ouvir falar e você vivenciar, você viver isso totalmente na tua vida. Deus está sempre no controle de tudo e da nossa vida, Milagre. Pois é. No item 2, Deus... Ainda bem, né, Thelma? Ainda bem. Graças a Deus. No item 2, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as suas promessas. Renova as bênçãos para o seu povo. Para nós, os crentes e servos do Senhor, o Espírito Santo revela as riquezas da glória de Cristo. As riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para nos dar a nós que servimos a Cristo, para a igreja de Cristo. Efésios 2, 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, olha isso, é riquíssimo em misericórdia. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aí. Então, nós isso é profundo, Thelma. Demais, demais. Nós acabamos de estudar a carta aos Efésios no trimestre passado. É demais. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que está com a igreja desde o início. Os apóstolos faziam questão de que todos que iam se convertendo
recebessem o Espírito Santo, porque eles mesmos já tinham recebido. E nós recebemos a unção do Espírito Santo. Podemos ver o início lá com aqueles 120 que estavam reunidos no dia de Pentecostes. Podemos ver Pedro na casa do centurião Cornélio, ou Pedro e João em Samaria, que lá, eles foram lá e o Espírito Santo desceu sobre eles. Jesus também deseja nos dar o Espírito Santo e todos os seus dons. Deus também deseja que tenhamos uma fé renovada, uma fé também para a cura do corpo. Tudo isso em função da morte expiatória de Jesus Cristo. Jesus efetuou muitas curas e nós também temos essa possibilidade. Em nome dele, nós podemos Amém. fazer. Em nome dele e para a glória dele. Amém. Paulo vai dizer que nós devemos nos preocupar uns com os outros. E hoje, lendo a passagem no livro, puxa vida, olha, Cristo se preocupou comigo, por isso ele morreu na Ele cruz. se preocupa com você. Amém. Por você, ele morreu na cruz. Amém. É isso aí. O item 3, Deus renova a fé dos abatidos. No despertamento, Deus cria um ambiente de fé, um ambiente de expectativa do que vai acontecer, um ambiente de oração. O despertamento nasceu e nasce da oração. Sem oração não há despertamento. Não há despertamento. Precisa. É Deus que dá o despertamento, é Ele que faz, mas precisa de oração. No tabernáculo, a chama não se podia apagar. No templo, a chama não se podia apagar. A nossa chama não pode apagar. A chama acesa. E como é que acende a chama? Orando, oração, jejuando, e jejuando. buscando Amém. e lendo a palavra de Deus. É isso, Miravilha. É um conjunto, Theo. E é muito interessante. Deus não quer que nós apaguemos a chama do Espírito Santo em nossos corações. Esta chama deve estar sempre acesa. Ela foi acesa no Pentecostes e continua acesa. E nós não vamos deixar apagar. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Manter essa chama acesa de forma incessante requer de nós muita oração, muito vigiar muito. E vamos orar para que essa chama nunca se apague em nós. Amém. O tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O item 1, que é muito longo, né? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Está lá em Neemias, não vamos ler. Com o retorno para Jerusalém, não houve uma mistura. Vamos levar um pouco dos deuses de Israel, de Babilônia, e um pouco de Deus. Isso aconteceu lá no início. Não podemos esquecer que Babilônia era um emaranhado de deuses. Foi lá que nasceu o horóscopo. E a adivinhação era muito comum na Babilônia. Eles não levaram isso com eles. Deixaram para trás aquele lixo. Os judeus entenderam o que Deus estava fazendo. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que... É o item 2, né? O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Precisa desejar, Theo. Amém. Temos que desejar ser fiel. Amém. Isso aí faz parte. Paulo nos diz que nós, para não irmos além do que está escrito na palavra de Deus, não devemos tentar complementar a Bíblia. Eu, às vezes, vejo pessoas falando e já emendam o versículo. Isso não está correto. Nós podemos estudar a Bíblia. Também é o que mostra João no Apocalipse. Ele mostra que não podemos adicionar palavras e nem tirar palavras. É para nós. Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Nós podemos florear a nossa mensagem? Podemos florear com exemplos, mas não podemos alterar a Bíblia. E nem dizer, isso está escrito na Bíblia. Não. Às vezes nem está. Isso é o que eu falei, mas não, né? Deixar claro. Sempre que você usar exemplos, use exemplos que você sabe que são verdadeiros. O crente despertado quer guardar os estatutos de Deus até o fim. Aquele que despertou para Cristo
para Jesus e para Deus e para o Espírito Santo, ele quer guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmos 119, versículo 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Isso aí. Esta é a base da comunhão entre irmãos e com os de fora. Todos nós devemos querer guardar a palavra de Deus, porque isso nos dá comunhão. Nós pensamos do mesmo jeito, nós somos da mesma forma. Eu amo meus irmãos da igreja. Nós estamos caminhando com o mesmo propósito. Exatamente. Nós estamos aqui escondidos, mas uma saudade tão grande dos irmãos. Alguns irmãos nos visitaram. Muito obrigado, meus irmãos. Assim teremos comunhão uns com os outros. Salmo 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém. Nós somos companheiros, de caminhada. Um dos outros. Amém. Nessa caminhada até que Jesus venha. Amém. Conclusão. Nesta lição, vimos o despertamento espiritual como um milagre. De fato, é um milagre mesmo, né? Ao longo da história do povo de Deus, podemos ver vários despertamentos. No Egito, Deus retirou o seu povo da escravidão. No retorno do cativeiro da Babilônia, Deus retorna seu povo para a terra de Israel. Com a vinda do Messias Jesus Cristo, Deus deu início à nova aliança. Além disso, podemos ver Deus agindo em nossa história da igreja, através de Martinho Lutero, que no Renascimento, por volta de 1300, 1400, tivemos uma nova forma de ver o Evangelho. Havia um sistema muito legalista, e ali Deus falou, chega, eu quero os verdadeiros adoradores. E ali houve um despertamento. Agora estamos esperando um novo despertamento. E eu vou falar sobre um despertamento que aconteceu em 1947, 48, quando o povo de Israel volta para a Palestina após a Segunda Guerra Mundial. É um despertamento. Meu irmão, se você quer conhecer o futuro, olha para Israel. Agora estamos esperando um novo despertamento. Em todos esses despertamentos e outros que não mencionamos, foram fruto de oração. Oração. Este é o segredo, então. Porque o povo sentiu o desejo de buscar a Deus, mas um desejo muito grande. E aí Deus veio e fez o despertamento. Meu irmão, você está preparado para o despertamento que virá? Um novo avivamento que está para vir? Vamos começar a pedir a Deus por esse despertamento, que ele vai vir, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio de preparar esta lição, de poder gravá-la, Pai. Pai, nós queremos que o Senhor mostre às pessoas que vão ouvir a tua preciosa vontade, que haja conversão, que haja, Senhor, uma busca por mais despertamento, por mais avivamento, que possa fazer o efeito para o qual o Senhor nos mandou gravar. Que essa lição seja como uma sementinha plantada no coração de cada um que ouvir, para poder aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos.